Fala galera, e será que teremos uma adaptação fiel em relação ao que foi contado nos quadrinhos de The Walking Dead para, quem sabe, uma animação de The Walking Dead? Por que animação? Porque simplesmente assim, galera, Robert Kirkman, e eu vou trazer diretamente aqui, ó, em uma resposta, uma carta de um fã, tá? A The Walking Dead Deluxe, número 79, ele respondeu o seguinte, tá? Que ele gostaria de ver uma adaptação fiel à história contada nos quadrinhos em uma animação. Abre aspas para o nosso grande Robert Kirkman. Acho que seria muito divertido fazer uma adaptação animada fiel, mas não conheço o apetite da MC por essas coisas. Uma coisa importante para a gente falar, né? Já existe uma outra história do Kirkman que é adaptada, que está na Prime Video, chamada Invencível, que é uma animação. E essa história toda aqui do que tá rolando, inclusive eu também já fiz um vídeo aqui sobre, cara, a HBO vai pegar The Walking Dead, vai fazer um reboot, não sei o que, bararara. É mais, né, querendo ou não, assim, uma opção que surge nesse campo todo grandioso de teorias aqui, sobre tal história de The Walking Dead ser contada de uma maneira mais fiel em relação ao seu material origem, do que foi contada, né, em 12 anos, 11 temporadas de série que a gente viu, que acabou, né, no ano passado e tudo mais. Galera, esse assunto aqui, tá, é um assunto já muito, querendo ou não, assim, batido, sobre, cara, as mudanças, alterações que aconteceram no decorrer dos anos, o personagem foi, que devia ter ido, não sei o que, darará, e sai, né, ator e não tem mais o arco do personagem na série, não sei o que. Isso tudo a gente já cansou de falar. Essa possibilidade toda que surge agora, né, colocada pelo Kirkman ali, eu acho que pega, primeiramente, assim, uma questão toda comercial que eu sempre bato aqui no canal, tá? Nos vídeos, quando a gente tá conversando sobre possibilidades além, quando tem uma coisa chamada AMC. A AMC, por ser detentora dos direitos de The Walking Dead, ela, obviamente, ela tem que estar envolvida, ou ela teria que colocar isso, né, para uma venda, uma possibilidade, isso, como já está sendo falado, teorizado e tudo mais, em relação ao que seria esse reboot da HBO, aquela coisa toda, se a HBO tivesse responsável, né, por contar a história de The Walking Dead, aquela coisa toda. Para acontecer qualquer coisa, né, e acho que o Kirkman coloca muito bem aqui nesse abre aspas dele, de não saber se a MC teria apetite, a gente pode traduzir esse apetite por interesse. Se ela teria interesse em realmente pegar e colocar essa história para ser contada em, querendo ou não, uma mídia diferente, né? Em vez de ser o live action, ser uma animação ali. Se ela não tem, cara, esse apetite, digamos assim, isso não vai acontecer além de um desejo. Ou seja, para que realmente aconteça, ele deveria ter um pequeno significado, chamado tempo. O que é o tal do tempo? Isso vale para qualquer grande obra, tá, de ficção da cultura pop. Precisa ter um espaçamento, né, da visão do público sobre aquela obra ali para te ter uma nova leitura sobre a obra. Mesmo sendo uma animação e tu contar uma material de origem, tu vai contar uma história que foi contada, né? Ah, mas a gente vai mais fiel do que foi contado no live action, tudo mais. Cara, vai, mas é a mesma história. Tá? Tu vai ver Grimes, tu vai ver Michonne, tu vai ver os personagens ali. Eu sei que tem alguns personagens que não estão, né, nos quadrinhos, na série de TV, aquela coisa toda, sabemos de tudo isso. Só que tu vai ver esse material base de origem ser contado ali, né? A diferença tu vai ver de uma maneira mais fiel numa mídia diferente. Ou seja, a detentora dos direitos, ela tem que ser favorável para que isso aconteça. A visão, tá, de mercado, cara, isso vai contra ao que a MC está querendo fazer. Isso é um ponto muito importante. Todo o The Walking Dead Universe criado, né, desde o momento que foi anunciado que The Walking Dead chegaria ao fim na sua última temporada, teria 3 partes, 24 episódios total, tudo mais, são os spin-offs, entendeu? Tu contar novamente, né, uma história que vai remeter a muitas coisas da origem, é muito complicado de se fazer a visão do grande público, entendeu? Ou seja, ela funciona de uma maneira diferente, por exemplo, do Invencível que está ali na Prime e tudo mais, porque tu não tem uma visão live action desse fator já acontecendo ou que aconteceu, entendeu? Então, isso já pega contra a gente ter essa possibilidade aqui dessa animação. É óbvio que se isso acontecer, cara, ele tem que acontecer com um tempo, entendeu? É a mesma coisa do tal do reboot da HBO, tem que ter um tempo, ou seja, tem que acabar essa história que a MC agora está contando do The Walking Dead Universe. Os atores icônicos que a gente tem tanto, cara, apego e carinho e tudo mais, entendeu? Fazendo esses personagens ali, tem que ter um espaçamento da nossa visão para que isso aconteça, mesmo na questão da animação.
Porque daí a gente bate numa questão assim, vamos imaginar que MC tem o tal apetite como o Kirkman fala, né? Se tivesse tal apetite, tem a dublagem. Olha o quanto é complicado para ter os atores retornando para alguma spin-off e tudo mais, para continuar, né, participando desses eventos todos de WWE Universe e tudo mais, o quanto que Lauren Cole, Jeff Dean Morgan, cara, Norman Reedus, Melissa McBride, Danai Gurira, Andrew Lincoln, tem de fator de serem também ali participantes da produção do que está acontecendo com produtores executivos, mas também com o dedo na história. Ou seja, para eles continuarem, a história está indo muito no caminho que eles estão vendo. E o exemplo mais claro é do Negan em relação a Annie, o filho, da história ajustada em Dead City, de algo que o próprio Jeff Dean Morgan deu em entrevista durante Dead City, que ele não concordava com o que foi feito em relação à história do seu personagem, depois de tudo que ele passou com a Lucille e tudo mais, e ele ter um novo relacionamento. Ele não concordava com aquele fator lá, mas, né, ele era apenas um empregado. Agora, para Dead City, onde ele tem esse dedo também como não só produtor executivo, mas como quem vai definir a história a ser contada, entendeu? Porque ele é o Negan. Já foi alterado. Já foi alterada a história. Por quê? Porque ele não concordava com aquilo que foi feito para a história do seu personagem, ou seja, foi modificado e tudo mais. E é isso, cara, ficou como algo que aconteceu com o personagem e não existe mais esses dois personagens, um que a gente viu e outro que a gente nem viu, né? Que é a Annie e o filho. Cara, já foi pra história. Estão lá em outro lugar. Tararara, e acabou, entendeu? Então, tu tem que ter, assim, uma coisa. Pô, como é que a gente vai fazer uma série animada de The Walking Dead com a questão, os atores, eles vão voltar? Cara, provavelmente eles não vão voltar. Mas aí que tá. Quem é que não voltaria? Cara, os principais. Se os principais não voltarem, vai voltar, sei lá, cara, alguém que participou de The Walking Dead em algum momento vai aceitar fazer, né, a dublagem, não sei o quê. Blá, blá. Tá, mas e os outros, entendeu? O que seria básico para MC ir buscar até por questão financeira? Pô, um elenco novo de dubladores, né, que não tivesse já essa memória toda na questão também do público e na questão do custo quanto negócio, para que fosse fomentado um novo elenco ali, para que essa dublagem fosse feita por um novo elenco, não por aquele elenco que a gente tem na memória. Só que para e tudo isso acontecer também tem que ter esse distanciamento todo para que o mercado abrace, para que tudo mais. Eu, quanto fã, cara, para começar assim, ó, eu assistiria. Ponto. Eu assistiria e eu gostaria muito de ver também, com essas liberdades que a animação tem, né, ver algo muito próximo desse material de origem, para que a gente tenha uma versão diferente do que a gente viu no live action, né? É muito interessante, cara, essa proposta toda dessas liberdades que a animação te dá, na questão de custo e na questão também de saber que tu vai ter esse material de origem mais próximo, sabe? Eu gostaria muito de ver isso, quanto fã, assim. Agora, não adianta, entendeu? Ao mesmo tempo do que eu gostaria, tem toda essa outra questão ali que vai depender muito dessa continuidade do The Universe, o quanto que isso vai realmente funcionar, o quanto que isso eles vão realmente fomentar e o quanto que nós, a base toda de fãs, realmente vai consumir, porque tem aquilo tudo. Cara, é muito complicado, depois de tanto tempo de The Walking Dead, tu conseguir para as spin-offs, por exemplo, que tu tem personagens que estão desde 2010, digamos assim, a maioria deles, os principais, né? Cara, e tu trazer, sabe, novos fãs do nada para assistir esse universo, porque tem tanta coisa para assistir, para te ter aquele conhecimento completo. Ah, mas pode funcionar para alguém novo assistir Dead City, pode funcionar para alguém novo ver pode funcionar para alguém novo ver The Ones Who Live. Cara, o C tá, né? Para qualquer coisa a gente pode colocar um C, qualquer coisa a gente pode colocar um asterisco. Só que na real, para nós todos que somos os fãs desse universo de Walking Dead, a gente sabe, cara, que o quanto que a gente tem de conhecimento de cada personagem ali tem um fator decisivo para qualquer história nova que vai acontecer com eles ali. A gente sabe esse passado por completo dos personagens ali. A gente tem, obviamente, algo de informação muito mais forte do que alguém novo, ou seja, a gente vai ter já esse apego muito maior, né, a tudo que vai ser contado do que alguém novo, ou seja, como que tu vai recontar uma origem para alguém novo ele poder se fixar e poder pegar a partir daquele momento ali. É muito complicado depois de tanto tempo que existe e tudo mais. Então, é isso, galera. Pô, acho muito
Interessante o que o Kirkman coloca de opção, ou até do que ele gostaria que acontecesse, mas ele mesmo, na sua própria parte de abre aspas, já deixa claro. Resposta dele ao fã, cara, depende muito do apetite da MC. E eu não vejo, tá? Esse apetite acontecendo por todas essas causas que eu coloco aqui. Mas galera, quero muito saber a opinião de vocês. O princípio de tudo, vocês gostariam de ver esse material de origem de The Walking Dead sendo adaptado de uma outra forma, sendo colocado em animação e que a gente pudesse ver mais próximo a história do que foi contada em live action, mas com essa base dos quadrinhos? Coloque mais comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.